pessoal! Bem-vindos ao Papo Sério com Alicler. Aqui o podcast é sem firula, sem frescura. O nosso foco é no convidado, no conteúdo. E a gente vai ter uma temporada muito interessante com grandes nomes do Rio Grande do Sul, trazendo assuntos que são relevantes para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso mundo, afinal de contas, né? E como o papo é sério, gente, hoje eu tenho um convidado que é peso pesado. Mas antes de falar sobre ele, eu quero agradecer, claro, começar agradecendo os nossos parceiros, nossos patrocinadores, Farmatec, ERS, claro, Nilo Frantz, Agnes Pereira e Diniz Laser. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, eu tenho aqui um caderninho bem analógico que é para eu não me esquecer de nada. Mas vamos lá, então, Papo Sério com Alicler, começando agora, e hoje eu tenho nada mais, nada menos que o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Conseguimos uns minutos dessa agenda, dessa rotina que não deve ser fácil para conversar e trazer algumas informações para nós. Muito obrigada pela tua presença. Que isso, Aline. Prazer é todo meu, né? E eu já agradeço a oportunidade de falar um pouco do trabalho da Brigada Militar, né, em prol do povo gaúcho. Bom, olha só, eu separei aqui um monte de perguntas, mas a primeira que eu queria te fazer é porque existe essa imagem, né, da Brigada Militar, do comandante-geral. Como é que é ser o comandante-geral da Brigada, que é uma instituição tão tradicional e tão importante aqui no Rio Grande do Sul? É uma atribuição, e nós que somos militares entendemos tudo como missão, né? É uma missão de bastante complexidade, de relevância, né? Eu te confesso que quando eu ingressei na instituição, eu não imaginei estar comandante-geral em nenhum momento da minha carreira, né? E talvez seja uma das missões de vida mais desafiadoras que eu tive até aqui, porque nós estamos falando de uma instituição que está presente nos 497 municípios do estado, que atende as pessoas nos seus momentos de maior fragilidade. E a gente tem que estar com uma estrutura aí, com o efetivo preparado para bem atender essas pessoas nesses momentos. Então, uma grande responsabilidade, de fato. Não, e agora, durante esse período das enchentes, a Brigada Militar acabou se tornando protagonista em muitos desses momentos, né? Porque é a nossa segurança ostensiva e foi quem esteve ao lado, na frente ali, resgatando, apoiando, e isso deve ter sido um momento de muito receio, inclusive, de você, principalmente teu no comando, né? Todo mundo sob o teu comando. Como é que foi passar por esse período? Nós temos uma preparação e um plano de contingência para todo tipo de anormalidade. Claro que ninguém imaginava nas dimensões que nós vivenciamos, né? Mas nós temos um sistema de comando de incidentes, por exemplo, planejado dentro da instituição, e aí se conectou com o da Defesa Civil, né? Óbvio que foi desafiador, nós tivemos que fazer algumas gestões no sentido de substituirmos, por exemplo, as viaturas, carros 4 rodas por botes e barcos, né? Os que nós tínhamos não eram suficientes para atender a demanda. De onde surgiram tantos botes? Então, nós adquirimos alguns, né, e outros nós recebemos de doações do Instituto Cultural Floresta, por exemplo, né, e de outras entidades e de particulares que fizeram com que a gente tivesse, em determinado momento, mais botes do que efetivamente nós tínhamos de viaturas antes do problema climático. Então, nós utilizamos efetivo nas áreas alagadas, né, com os apoios que nós recebemos. Num primeiro momento, nós movimentamos as tropas do Estado, né, os batalhões de choque, para os locais onde nós tivemos as áreas alagadas, e ainda recebemos uma série de apoios de outros estados, né. Nós recebemos efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, do Espírito Santo, do Mato Grosso, helicópteros de quase todas as unidades federadas,
né, além da Força Nacional, né, que está conosco até agora, junto com a Polícia Militar de São Paulo. Quantas pessoas tinham envolvidas nessa operação, no final das contas? Só de apoios externos, nós tínhamos mais de 700. Hoje, esse número fica em torno de 350, somados, como eu disse, hoje, nesse momento, Polícia Militar de São Paulo e Força Nacional. Né? Ainda temos a PM do Rio de Janeiro, que está trocando o efetivo e deve mandar mais um grupo na última missão deles aqui no estado. Né? E da Brigada Militar nós tínhamos por dia 7.000 policiais militares. Né? Nós mobilizamos todo o efetivo. Mas isso no estado inteiro? No estado inteiro, né? Mas como nós tivemos mais de 450 municípios impactados, né? Com muito foco no acolhimento das pessoas. A primeira missão era essa, né? E por muitos dias nós ficamos fazendo salvamentos para e passo com o Corpo de Bombeiros e com as Forças Armadas e os voluntários. Né? Eu acho que essa união de órgãos e também da sociedade civil organizada trouxe um resultado que hoje nós temos que celebrar. Né? Foi uma resposta que minimizou a quantidade de mortes que nós poderíamos ter tido. E a gente vai fazer uma paradinha, mas já voltamos. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's a beautiful. Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família. Nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada. Nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade. Nós também. Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Papo Sério está de volta e a gente segue conversando com o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli. Pois é, o que a gente percebe, ou pelo menos realmente a percepção que se teve, é que no imediato ali dos resgates, todo mundo estava realmente focado na mesma coisa. Então eu imagino que vocês, dentro das operações normais que tenham, né, de rotina, tiveram que desmantelar várias delas para focar nisso. Quando que vocês perceberam que a coisa começou a sair do controle fora dos resgates? Porque na medida em que foi diminuindo, a gente começou a ver crimes acontecendo, né? E aí, como é que foi para se restabelecer isso? Porque eu entendo que tenha sido algo realmente atípico, teve que tirar pessoal de um lado, alocar no outro, e aí como é que fica o restante da segurança? E a coisa começou realmente a sair do controle, porque as pessoas ficaram loucas, né? Então, Aline, o primeiro dia que nós tivemos um vento que não permitia que os nossos helicópteros, por exemplo, chegassem ao Eldorado aqui do lado, que nós não conseguíamos também colocar efetivo por via terrestre porque a BR ficou interditada, e também por água porque nós tínhamos onda no Guaíba, né? Neste primeiro dia nós tivemos uma dificuldade e muito pontual assim em Eldorado. Em Eldorado ocorreram saques nesse dia. Né? Nós conseguimos restabelecer, e outra, todo o efetivo de Eldorado ficou embaixo d'água, e a maioria, quase totalidade, é morador da cidade de Eldorado. Né? Então, nós tínhamos uma resposta inadequada naquela situação diante de todo esse contexto. Nós conseguimos colocar efetivo lá num Black Hawk, que é um helicóptero de guerra das Forças Armadas. E aí nós conseguimos retomar. E já a partir daí, que foi o primeiro dia que foi foco, o salvamento das pessoas, nós passamos a fazer o salvamento e o policiamento concomitante, né? Porque logo que nós tivemos esse patrulhamento mais robustecido,
com a quantidade de embarcações, de equipamentos que nós fomos agregando, nós já fazíamos, eventualmente, a entrega de alimentação para um cidadão que estava no segundo andar da sua casa e não queria sair, né? Nós resgatávamos aqueles que desistiam de ficar no segundo andar, né? Porque no primeiro dia nós já retiramos as pessoas, junto com todos os que eu citei aqui, né, que corriam um risco de vida iminente, né? Então, a partir daí, a gente foi criando essa rotina, né, de policiamento. Um olho aqui e um olho ali, né? Exatamente, policiamento, acolhimento, né, e rezando para que nós tivéssemos uma retomada da normalidade. Como é que, assim, eu acho muito interessante quando a gente tem líderes que têm que se confrontar com situações, como a gente mencionou aqui, atípicas, né, que é esse caso. Qual foi a tua maior, assim, o que mais te chamou a atenção durante esse período, estando à frente da brigada, assim, o que se revelou para ti nesse momento? Teve algo que te surpreendeu ou que mudou a tua percepção, até mesmo como comandante? Nós aprendemos a tomar decisões em qualquer tipo de circunstância. Nós, militares, né, na essência. Né, pensar no caos é algo que a gente aprende e às vezes a gente vê nos filmes, né, o camarada sendo tensionado para tomar determinadas decisões sobre essa tensão, Tropa de Elite e outros filmes aí, tantos que circulam por aí. Então, decidir o que deveria ser feito não era um desafio, né? Mas eu acho que esse problema todo que nós tivemos trouxe à tona assim, o que de melhor o ser humano tem e o de pior também, né? Nós vimos uma série de voluntários, como eu já citei, colocando a sua vida em risco também, em prol de outras pessoas, dedicando o seu tempo para produzir alimentação, para entregar alimentação. E, por outro lado, nós vimos golpe de PIX do Estado, né? Nós vimos, e essa foi uma ocorrência que me chamou muito a atenção, um avô num abrigo pedindo para uma neta de 10 anos ir até o banheiro feminino e tirar fotos das mulheres que lá estavam, né? Então, nós tivemos problemas nos abrigos que reproduziam o que acontecia nas casas, né? Então, a maioria da perturbação das mulheres que ocorria nos abrigos ocorriam no seio da família, porque eram perpetrados por familiares ou amigos, e o convívio no abrigo evidenciou isso, e fez com que nós pudéssemos atuar, né? Então, os problemas foram se multiplicando em razão da situação toda, e à medida que eles iam aparecendo, a gente ia dando solução, né? E nós temos também, paralelo a isso, né, eu tenho que acompanhar a tropa, né? Por exemplo, o pessoal do Batalhão de Aviação, tá? Eles foram responsáveis, junto com todos os apoios que eu já citei aqui, pelo salvamento no ponto mais crítico, lá no Vale do Taquari. Nossa. Né? Aí vamos nos colocar no lugar do piloto e da tripulação, que sobrevoam uma casa com 8 pessoas em cima, e o helicóptero tem capacidade de levar 3. E tem que escolher daí quem vai primeiro. Leva os 3 primeiros, coloca no local seco, seguro, o mais rápido possível, retorna, e quando retorna, a casa não está mais lá. Então, acompanhar a tropa nesse momento também foi trazer meios de identificação e tratamento de estresse pós-traumático, porque por mais treinamento que se tenha, ninguém está preparado para vivenciar isso. A escolha, de fato, não era dos policiais, né? Era das famílias que estavam sob essas condições, mas se perdeu muita vida exatamente nessas circunstâncias. Nossa, isso é aquele
ponto limite em que a pessoa tem que tomar uma decisão mesmo, e por mais que diga, não, beleza, não é ele que escolheu, mas não Sim. deixa de ser, né? E, aliás, esse aspecto da saúde mental da tropa e dos seus componentes é algo que recorrentemente é tratado, porque, como tu mencionaste, é pressão, claro que é pressão, é o que a gente, inclusive, vê nos filmes, e nos filmes acha muito bacana, né? Mas, no dia a dia, como é que vocês têm programas internos para isso? Porque, de fato, se espera assertividade, eficiência, rigor, mas nós estamos cobrando como sociedade, mas não somos nós que estamos ali na ponta lidando com o limite do ser humano. Como é que se lida com isso internamente? Bom, nós temos casos todos os anos de suicídios, né? Primeiro, falar sobre o suicídio é uma das formas de, no nosso entender, combatê-lo. Sem dúvida nenhuma. Né? Evitá-lo. E nós temos o Departamento de Saúde da Brigada Militar com uma seção biopsicossocial que se dedica a isso. Nós temos há algum tempo já um programa institucional que é o Programa Anjos, onde policiais militares de todos os batalhões são capacitados para identificar um comportamento preocupante de algum colega, né? E essa é a melhor forma de nós aferirmos isso e encaminharmos daí para o tratamento adequado junto do sistema de saúde da própria instituição. Nós temos hoje mais de 30 profissionais na área de psicologia e psiquiatria, né, que trabalham nesse programa, e ainda nós temos um telefone que atende o Anjos 24 horas, o policial militar que eventualmente se sentir depressivo ou não... É um apoio emocional, na verdade, tem algum problema, né? Exatamente. Mas no Anjos 24 horas ele já imediatamente, se identificar algum comportamento mais extremo do policial, ele vai acionar a viatura mais próxima, o comando, para que o acolhimento do policial seja feito imediatamente. E a consulta já é marcada no próprio telefone de apoio. Paradinha rápida para a dica da ERS Contabilidade Cumprida Daut. Olá! Já começou a pensar na declaração do imposto de renda para o próximo ano? Pois tome cuidado, um erro bobo pode te custar caro. Hoje vou trazer aqui para vocês 3 erros cruciais que você precisa evitar na hora de fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Erro número 1. Informações incompletas. Esquecer de informar rendimentos, como aluguel ou pensão, pode te levar direto para a malha fina, e a multa pode chegar a 75% do imposto devido. Erro número 2. Deduções indevidas. Tome muito cuidado com as despesas médicas, porque nem todas as despesas são passíveis de deduções, e só vale deduzir o que realmente foi pago e com documentos que comprovem a dedução. E não caia na tentação de incluir gastos com o plano de saúde da empresa, porque isso não pode. Erro número 3. Escolha errada do modelo de entrega, simples ou completo. Escolher o modelo errado pode te fazer pagar mais imposto do que deveria. Se você tem várias fontes de renda ou muitas deduções, o modelo completo até pode ser o mais vantajoso. Quer evitar dor de cabeça com o leão no ano que vem? Consulte a RS Contabilidade para te ajudar. E lembre-se, o prazo final para os contribuintes do Rio Grande do Sul neste ano é final de agosto. E para os demais estados já passou, porém, se ainda tiver alguma pendência, não deixe para a última hora. Até mais! Papo Sério está de volta e a gente segue conversando com o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli. Agora, quem escolhe também por essa carreira acaba tendo algumas características, e até muitas vezes o perfil também de gostar dessa rotina, de gostar dessa ordem e até mesmo dessa pressão. Como é que é o dia a dia? Porque enquanto está falando aqui tomada de decisões, tem a sala de comando, aí tem alguma característica específica, um segredo que possa nos contar sobre a sala de comando do comandante-geral da brigada? Como é que é a rotina? A rotina do policial militar, inclusive do comando, é não ter rotina. Ah, que ótimo. Né? Então está respondido. Nós temos hoje um sistema de governança sobre todos os comandos regionais,
né, isso falando especificamente sobre o comando, né, em que todos estão submetidos a um programa de gestão por resultados. Então, é o Comando Regional Norte, que é baseado em Erechim, ele deve atingir metas de redução de criminalidade, né, e nós fazemos a verificação disso diariamente. Né, diariamente? Diariamente. Né, então, a gente tem um painel com as últimas 24 horas, com 7 dias, 30, 90 dias e todos os períodos que eventualmente nós elencarmos, né? E por que a gente faz essa governança diária? Porque nós verificamos, por exemplo, nos homicídios, né, o que ocorreu em cada cidade e conversamos com os comandantes regionais para identificar qual é o dado de inteligência que deve ser agregado ao que a gente já recebe diariamente, né, e que tipo de apoio ele precisa para a gente conter aquele crime, né, para que não vire uma onda de homicídios. A gente tem acompanhado uma melhora bem significativa no número, pelo menos os crimes que mais chamam a atenção, que acabam sendo trazidos pela imprensa, homicídio, até mesmo feminicídio, houve uma redução, né? A que se deve a isso, Feoli? Basicamente, é nós termos este programa de gestão por resultado de maneira comum a todos os órgãos de segurança. Então, estamos irmanados com a Polícia Civil, o IGP, a própria Polícia Penal, que agrega alguns dados de inteligência para que a gente utilize, né, para que nós tenhamos essa redução de indicador criminal, né, e a gente tenha a sociedade mais segura, né? E nós tivemos também, nesse período que tu evidencia, um ingresso relativamente regular de policiais militares, né, eu vou falar pela Brigada Militar, e uma atualização significativa de equipamentos. Nós mudamos totalmente o armamento de porte do policial militar, o próprio fardamento nós mudamos, né, nesse período. As viaturas passaram a ser semi-blindadas, né, o que confere mais segurança para quem presta segurança, né, e aí a reação sob pressão ou sobre um intenso tiroteio é diferente, porque o camarada tem tempo para pensar, né, o que normalmente o policial militar na rua não tem. Né, e nós investimos bastante também na qualificação de toda a tropa. Nós, em 2023, por exemplo, Aline, colocamos mais de 7 mil policiais militares na sala de aula para fazer algum tipo de curso, ou curso de especialização, ou de habilitação, ou eventualmente o programa de educação continuada que nós temos, que sempre busca atingir em torno de 90% de toda a tropa, né? A tropa em geral da Brigada Militar são 17.800 policiais, né? E nós temos ainda uma expectativa de chamamento agora de mais 600, então nós estamos recompondo o efetivo que, através dos anos, nós tivemos defasagem. É interessante isso, porque fazendo um paralelo com empresas, por exemplo, né, a gente tinha há alguns anos realmente essa percepção de que a brigada estava sucateada, né, que estava defasada, e ver esses movimentos, sem dúvida nenhuma, além da qualidade do equipamento de vocês, isso altera com o próprio trabalho de cada um dos policiais, né, de se sentir mais reconhecido também pelo seu trabalho. E eu acredito que isso, sem dúvida nenhuma, acabe tendo como consequência um desempenho melhor ali na ponta. Sem dúvida. Tem a questão da autoestima também, né, sem dúvida. E importante o reconhecimento da população do trabalho do nosso soldado na rua, né? Isso tem acontecido de maneira mais frequente do que nós víamos anteriormente. Existe um grupo que sempre vai demonizar a polícia, seja ela qual for. Isso que eu ia perguntar, porque a gente vive num momento de lacração, né? E a brigada, ela é, como eu já falei aqui, uma instituição
tradicional, respeitada. Eu acho que isso, inclusive, no Rio Grande do Sul é uma característica bacana. A gente tem uma admiração, inclusive, né? Falando genericamente. Mas vivemos em um momento de lacração, onde tudo pode virar um problema, e volta e meia acontece algo que acaba despontando. Aí, porque se passaram, foi racismo, foram violentos. Como lidar com isso? Primeiro, a gente conseguir compreender, e eu vou te contar um segredo agora, Aline. Eu sabia que Finalmente vinha. vou te contar um segredo, e ninguém quase tem noção disso. O policial militar, ele sai da mesma sociedade que todo gaúcho vive. Olha aí, alguém imaginava isso, né? É o óbvio ululante, né? Exato. Mas tem que ser dito. Então, por mais que a gente tenha processos seletivos que busquem um perfil diferenciado que se encaixe dentro de um perfil profissiográfico que a gente traça, nós erramos. Nós não viemos de Marte, né, onde talvez os marcianos não errem. E quando nós erramos, e aí está o grande diferencial da instituição, nós identificamos o erro, fazemos o procedimento adequado para aquele penal, né, para aquele erro ou responsabilização administrativa e punimos. E eu acho que é isso que é o esteio da seriedade da instituição. Mas nós acertamos imensamente mais do que nós erramos. Quando eu, em 2022, 2023, ouvi algo sobre o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, referenciando casos de violência policial num ano, em torno de 700 casos, eu tenho que cumprimentar a Defensoria Pública pelo trabalho de um ano de 700 ocorrências atendidas, né, de violência policial, que teoricamente teriam sido perpetradas pela Brigada Militar, mas a Brigada Militar atende 2.500 ocorrências por dia. Imagina, proporcionalmente é ínfimo. Por dia. Então, estigmatizar a polícia, a Brigada Militar como violenta por conta desta amostra, que por sinal não tem conceitos muito claros, porque o que é violência policial? Às vezes as pessoas se sentem violentadas com uma simples presença, e a presença policial deve ser entendida como segurança, né? Então, moda, às vezes, replicando o que nós vimos em outros países, demonizar a polícia. Né? Os Estados Unidos vivenciaram um fenômeno, há alguns anos atrás, que fez com que nós tivéssemos lá naquele país movimentos contra os policiais, também movimento contra o fomento das instituições policiais americanas. O que aconteceu? O efeito Ferguson, né, que fez com que todo policial deixasse de ser proativo, com medo da polêmica, né? E é isso que a gente tem que entender, né, que o policial, ele sempre atua buscando acertar. E como eu disse, imensamente, na maioria das vezes nós acertamos, isso deve ser enaltecido para estimular o bom policial a continuar sendo proativo em abordagens em que nós tenhamos fundado a suspeita, e essas abordagens é que retiram as armas das ruas, que causam os homicídios, os feminicídios e por aí vai, os roubos, né? Então é necessário que o policial se sinta estimulado por uma série de fatores, mas também pelo reconhecimento social. Né? Sim, imagina quem é que vai querer ter policiais na defensiva fazendo a sua segurança, né? Exatamente, acaba sendo um contrassenso. Deixa eu fazer uma pergunta que volta e meia também surge essa questão. Quanto aos treinamentos de todos os componentes, né? Como é que é a função do número de munições, número de treinamento? É suficiente para a relevância do trabalho de vocês? Sim, como eu citei, nós temos um programa de educação continuada. Nesse programa de educação continuada, nós temos, entre outras matérias, também o uso da arma de fogo, né?
o uso da arma de fogo, decisão de tiro, direitos humanos, né, a abordagem, enfim, é o núcleo básico de todo o programa de educação continuada que é realizado anualmente. E, como eu disse, a meta é que nós consigamos atingir no mínimo 90% de todo o efetivo. Agregado a isso, nós temos os cursos de especialização, que vão das mais variadas áreas, vai desde o gerenciamento administrativo, a gestão por resultado, até operações especiais, operações de choque, policiamento rodoviário, aéreo, curso de piloto nós temos dentro da instituição. Então, o departamento de ensino da instituição é um dos órgãos que tem a maior demanda anual, né, porque fica o tempo inteiro treinando, requalificando e formando policiais militares. Bom, falando em tiro, em correria, munição, tu já estivesse à frente do BOI, né? Como é que foi essa experiência? Porque eu acho que isso é o que as pessoas mais têm, assim, como sendo nossa, em função, claro, do Tropa de Elite, que ficou no imaginário popular. Conta aí. Bom, eu isso trabalhei... dá uns 3 podcasts, eu acho, né? Aline, eu trabalhei mais de 10 anos no antigo BOI e, sob meu comando, ele ficou por 4 anos. Aí, nesse período, eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma mudança junto com o meu grupo de oficiais, né? Didática, de nomenclatura também, porque nós tínhamos ali dentro do BOI um grupo que era o Grupo de Ações Táticas Especiais, que hoje é o BOP. Né? Então, o antigo BOI hoje não existe mais, existe o BOP, que é formado basicamente por aquele Grupo de Ações Táticas Especiais e o Batalhão de Choque. Né? Então, hoje, nós temos esses 2 batalhões do que era o antigo BOI, né? E ali nós trabalhávamos, e essa ainda é a missão dos 6 batalhões de choque que nós temos no estado e do BOP, em suplemento às unidades com responsabilidade territorial, né? Nos problemas que existiam, por exemplo, de zonas de calor, né, de alta incidência de ocorrências, né? Então, onde nós temos uma anomalia de homicídios, nós verificamos a assertividade de movimentar a tropa dos batalhões de choque e do BOP para que nós tenhamos esse crime contido naquela região, né? Também nesse período, mais de 10 anos, né, o choque aqui de Porto Alegre é responsável por atuar nos jogos da dupla Grenal, né? O batalhão de choque é aquilo que a gente vê mesmo quase como um paredão, assim, que a gente imagina. E ele é chamado para que circunstâncias? Então, dentro da normalidade, no patrulhamento suplementar às unidades com responsabilidade territorial, nos jogos de futebol, né? Também para que, existindo uma manifestação violenta ou uma possibilidade de obstrução de via, exista a resposta policial para se garantir o direito de ir e vir, né, que é constitucional, e às vezes pequenos grupos se valem da forma de manifestação que está prevista na Constituição, ok, mas não pode se suplantar a uma infinidade de pessoas que fica parado esperando, por exemplo. Aí um direito está em conflito com o outro. Exato. E aí a maioria sempre deve prevalecer e a polícia, através dos batalhões de choque, garante isso, né? No exercício pleno do poder de polícia, né? Também nós, no BOP, por exemplo, a gente tem grupo de negociadores, né, para a atividade de enfrentamento de ocorrência com refém, né, e às vezes nem sempre com refém, algum suicida, alguém que possa atentar contra a própria vida. Nós temos um grupo bastante qualificado, que é composto inclusive por uma psicóloga especialista nessa área, né, que fornece aos nossos negociadores todo um perfil para que a gente consiga resolver esse tipo de circunstância que é bastante crítica da forma negociada, que
necessite utilizar o grupo tático para intervir, tendo que eventualmente confrontar com algum perpetrador, né? Então uma gama de atividades que esses 2 batalhões, aqui eu não falei só do choque, né, também do BOP, fazem, né, e são uma das especializadas de toda a instituição. Nós temos policiamento ambiental, rodoviário, também, como eu disse, o de choque, o de operações especiais, o aéreo. Sim, aí dentro da corporação, cada um escolhe com quem tem, de repente, o que tem mais sintonia e tenta se especializar para conseguir um posto naquele grupo. Os cursos durante o ano propiciam que aquele que quer ingressar em alguma especializada possa fazê-lo. Mas depende, obviamente, de conseguir suplantar um processo seletivo interno bastante duro em algumas circunstâncias. Aqui tem que ser, né? Porque a gente espera que, no final das contas, nesses grupos especializados, a gente tenha os melhores de cada área, como é em qualquer local. Agora, Fioli, mudando de tom um pouco, né? Pensando que hoje tu tá no maior posto que pode ter nessa tua carreira, né? Quando tu olha para trás e pensa no menino que tentou, né, que tinha como sonho, imagino eu, né, ser da polícia, como é que tu te lembra disso? O que te levou a essa carreira e o que tu percebe de legado mesmo que tu vai deixar depois de todo esse tempo dedicado à Brigada Militar? Bom, eu entrei na Brigada com 17 anos, tá? E, sendo muito franco, quando eu tinha 15, não imaginava estar na Brigada. Eu queria ser piloto de caça. E um colega meu de sala de aula queria ingressar no curso de formação de oficiais para a Brigada Militar. Nós éramos, e somos até hoje, muito amigos, e combinamos, né? Tu estuda para o meu concurso, eu estudo para o teu, e a gente faz os dois. Né? Aquele ano a Academia da Força Aérea fechou, e nós fizemos o da Brigada, e eu acabei ingressando, e infelizmente ele não entrou. Né? Hoje é um grande dentista na cidade de Parobé. E lá eu nunca imaginei estar aqui, ocupando esse posto de comandante-geral. E eu acho que talvez seja isso que tenha me trazido até esse posto. Porque em todas as atividades que eu fiz na instituição, busquei dar o que eu podia de melhor, né? Tanto para o público interno, né? Alcançando a eles ambiente de trabalho, equipamentos e o treinamento adequado para eles poderem trabalhar, né? Quanto para o público externo, na medida em que esse trabalho qualificado daria uma resposta que a sociedade quer. Né? Então, desde o pequeno grupo, quando eu saí da academia que eu comandei de 30, até o batalhão de choque que eu comandei com 400, depois o comando de choque com 1.100, e agora no comando da instituição com uma grande equipe que debate tudo que nós decidimos dentro da instituição. Todos os coronéis da Brigada fazem parte das decisões que nós tomamos. Assim, a gente tem decisão perene, né? Não é adstrita a esse comando. Isso... Sim, para ter uma continuidade. Exato. E essa continuidade é o que garante a segurança daqui para melhor, sem ter qualquer tipo de recuo. Né? Quando o meu tempo terminar nessa missão, aquele que me substituir vai seguir na mesma linha, porque é uma linha de uma geração toda preocupada em dar o melhor de segurança pública para a população. A nossa tropa, ela tem a compreensão do que nós avançamos, e aguerrida como todos os dias sai buscando acertar, e a gente tem milhares, na verdade, de situações que evidenciam isso. Né? Agora, um pouquinho antes de chegar aqui, eu estava vendo, em menos de 12 horas, a Brigada Militar aprendeu 3 fuzis, né? Fruto da proatividade, né, dos policiais nas abordagens. Um foi num veículo, ali em Charqueadas, outro em Alvorada,
e o terceiro acho que foi em Gravataí. Tudo Né? espalhado. Espalhado, né? E mostra então o quanto a gente tem foco capilarizado em todas as cidades para que a gente possa dar a segurança efetiva para o gaúcho. Qual é a maior qualidade ou habilidade que um líder deve ter para comandar todo esse povo? A gente sempre baseia no meio militar a liderança como exemplo. Eu não posso pedir muito diferente do que eu consigo fazer, né? E do que é razoável. E como a gente passa por várias etapas de carreira, eu também já executei para entender quais eram as dificuldades à época em que eu executei, né, até nós conseguirmos buscar soluções para aquelas dificuldades agora, o que nós estamos fazendo diuturnamente, né, para garantir condições de trabalho para a tropa, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é muito baseado nisso, né? Entender quais são as necessidades, atender, propiciar essas condições para que a gente entregue um trabalho adequado de segurança, aliado com as outras forças de segurança do Estado, principalmente com a Polícia Civil, né? E essa parceria com a Polícia Civil, ela só dá frutos positivos, né? Todos os dias nós temos exemplos do quanto essa parceria aqui, alguns anos atrás, talvez fosse difícil de ser imaginada, né? Traz resultados positivos para a sociedade e deve prosseguir, independente de qualquer governo, né? É uma política de Estado, a integração e o RS Seguro, que trouxe esse sistema de gestão por resultados comum às duas forças. O papo é sério, mas a gente dá uma paradinha para hidratar as mãos com esses produtos da Farmatec, nossa patrocinadora. O cheirinho tá tribom. E se mesmo com esse papo você tem o sonho de ser mãe e pai, eu recomendo a clínica Nilo Franz de Reprodução Humana. Lá eles têm os melhores tratamentos, mais modernos, melhores médicos, podem auxiliar você a realizar esse sonho. Lembrando que estamos no YouTube, você pode nos assistir pelo celular ou pela TV, né? Vai lá e já conecta no seu YouTube. Lembrando que a Claro tem os melhores serviços móveis de streaming, internet. A Claro está conosco aqui nesse programa Papo Sério com Ali Clement. Olha, para finalizar, pensando em toda essa tua caminhada, todas as tuas experiências, tem algum momento que tu destaca como tendo sido muito importante durante a tua trajetória, em que te tocou, que mudou a tua visão do mundo, da vida, que te impactou de alguma forma? Aline, não sei te definir exatamente um momento. Na nossa vida sem rotina, nós temos que tomar decisões todos os dias, né? Quem está na execução, em fração de segundos. Sei lá quantas decisões eu tomei em fração de segundos que poderia ter mudado onde hoje eu estou, né? E isso impactaria em quantas vidas mais, né? Se a gente passar a analisar tudo isso, dá outro podcast e enlouquece. E enlouquece, sem sombra de dúvida, né? Mas a gente tem que buscar, e foi sempre isso que eu tentei fazer, realizar o melhor trabalho, o certo, fazer o certo o tempo todo, independente de quem estiver olhando, e eu repito isso para a tropa também, né? Eu não preciso de nenhum tipo de orientação para fazer o que nós sabemos que é certo. Então é só isso que deve ser feito, né? E certamente isso vai trazer reconhecimento público, institucional, né? E valorização do trabalho de todos os policiais no Rio Grande do Sul. Sem poder esquecer das minhas parceiras, a minha advogada, a doutora Agnes Pereira, que cuida da minha vida jurídica e tem bastante trabalho. Não tem trabalho, não. Olha, Agnes, conto com o seu serviço sempre junto comigo. Se alguém quiser entrar em contato, o número está aqui na tela.
Ela é maravilhosa. Beijo, Agnes. Doutora Agnes, né? Já conhece a Diniz Laser? Primeira estética laser do Brasil e tem várias unidades aqui no Rio Grande do Sul. Dá para remover tatuagem, depilação a laser e, claro, fazer muitos procedimentos para o rosto, para o corpo, para ficar mais bonito, mais bonita, né? Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, dá uma conferida em qual unidade fica mais perto da sua casa. Diniz Laser. Falou em valorização e antes de fechar aqui, eu penso que isso é algo que hoje tem faltado muito na juventude, né? A gente vê redes sociais, então tem uma inversão de valores mesmo aí, em fazer porque acredita que é certo e não só para poder mostrar no final das contas. E felizmente a gente tem hoje essa instituição muito, muito consolidada, eu diria que muito respeitada, né? Em nome de todo mundo que está nos acompanhando aqui, eu quero agradecer o trabalho de vocês, a admiração que temos, né? É importante que isso seja replicado internamente para que se sintam reconhecidos, dizer que nós confiamos, eu acho que dizer que o povo confia no trabalho da Brigada Militar é o que de mais importante vocês podem ter de retorno. E então eu quero te dar meus parabéns também pelo trabalho que tem sido desenvolvido, Feoli. A gente vê, claro que a unanimidade não existe, mas um grande reconhecimento do teu trabalho sério e consistente à frente dessa instituição. Meus parabéns e muito obrigada por vocês cuidarem da gente com tanta dedicação. Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. E é isso aí, gente. O papo foi sério, foi bom. Papo sério com a Ali Clement. Esse é o primeiro episódio dessa temporada que promete muito conteúdo importante, interessante, relevante para o Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui, até a próxima.